Olá, queridos amigos. Vamos hoje nesse Hangout falar um pouco sobre o que vem a ser o empirismo, né? Na filosofia, empirismo é uma teoria do conhecimento que afirma que o conhecimento vem apenas ou principalmente a partir da experiência sensorial. Um dos vários pontos de vista da epistemologia, o estudo do conhecimento humano, juntamente com o racionalismo, o idealismo e historicismo. O empirismo enfatiza o papel da experiência e da evidência, experiência sensorial, especialmente na formação de ideias, sobre a noção de ideias inatas ou tradições. Empiristas podem argumentar, porém, que as tradições ou costumes surgem devido às relações de experiências sensoriais anteriores. Empirismo, na filosofia da ciência, enfatiza a evidência especialmente porque foi descoberta em experiências. É uma parte fundamental do método científico que todas as hipóteses e teorias devem ser testadas contra observações do mundo natural, em vez de descansar apenas em um raciocínio a priori, a intuição ou revelação. Filósofos associados com o empirismo incluem Aristóteles, Alhazen, Avicena, Ibn Tufail, Roberto Grosseteste, Guilherme de Ockham, Francis Bacon, Thomas Hobbes, Robert Boyle, John Locke, George Berkeley, ou Berkeley, Hermann von Helmholtz, David Hume, Leopold von Ranke e John Stuart Mill. Empirismo na ciência. Um conceito capital na ciência, no método científico, é que toda evidência deve ser empírica, isto é, depende da comprovação feita pelos sentidos. Geralmente são empregados termos que o diferenciam do empirismo filosófico, como o adjetivo empírico, que aparece em termos como método empírico ou pesquisa empírica, usado nas ciências sociais e humanas para denominar métodos de pesquisa que são realizados através da observação e da experiência, por exemplo, o funcionalismo. Em outro sentido, a palavra pode ser usada nas ciências como sinônimo de experimental. Nesse sentido, um resultado empírico é uma observação experimental. O termo semi-empírico é usado em situações parecidas, já que designa métodos teóricos que empregam leis científicas pré-estabelecidas e só depois se utilizam da experiência. Através disso, o corpo teórico se reforça. No século XVII, foi sendo o entorno das contradições dos experimentos binomais, discordando das ideias de vários nomes da época, sendo assim o fato que mais marcou em todos os tempos. Empirismo na filosofia. A doutrina do empirismo foi definida explicitamente pela primeira vez pelo filósofo inglês John Locke no século XVII. Locke argumentou que a mente seria originalmente um quadro em branco, uma tábula rasa, sobre o qual é gravado o conhecimento, cuja base é a sensação. Ou seja, todas as pessoas ao nascer o fazem sem saber de absolutamente nada, sem impressão nenhuma, sem conhecimento algum. Todo o processo do conhecer, do saber e do agir é aprendido pela experiência, pela tentativa e erro. Historicamente, o empirismo se opõe à escola conhecida como racionalismo, segundo o qual o homem nasceria com certas ideias inatas, as quais iriam aflorando a consciência e constituiriam as verdades acerca do universo. A partir dessas ideias, o homem poderia entender os fenômenos particulares apresentados pelos sentidos. O conhecimento da verdade, portanto, independeria dos sentidos físicos. Alguns filósofos normalmente associados com o empirismo são Aristóteles, Tomás de Aquino, Francis Bacon, Thomas Hobbes, John Locke, George Berkeley, David Hume e John Stuart Mill. Embora no geral seja relacionado com a teoria do conhecimento, o empirismo ao longo da história da filosofia teve implicações na lógica, filosofia da linguagem, filosofia política, teologia, ética, dentre outros ramos.
A antiguidade, a ideia de que todos os conhecimentos são provenientes das experiências, aparece pela primeira vez, embora muito pouco definida, nos filósofos sofistas que acreditavam na visão relativa do mundo, sintetizada na frase de Protágoras: o homem é a medida de todas as coisas. Essa máxima mostra que o mundo é conhecido de uma forma particular e muito pessoal por cada indivíduo, sendo a experiência certamente fator importante para esse conhecimento. A filosofia socrática provocou o declínio do empirismo ao combater o relativismo dos sofistas. Sócrates e Platão viam os sentidos como incapazes de apreender a realidade como verdadeiramente era e tentaram captar os conceitos absolutos de cada coisa, processo que desembocará na teoria platônica do mundo das ideias. Aristóteles retomará o empirismo ao considerar a observação do mundo como base para a indução, ou seja, a partir da obtenção de dados particulares, no caso, a observância empírica, se poderia tirar conclusões ou conhecimentos de verdades mais absolutas. Após Aristóteles, os filósofos estoicos e epicuristas formularam teorias empiristas mais explícitas acerca da formação das ideias e dos conceitos. Os estoicos, antecipando Locke em centenas de anos, acreditavam que a mente humana era uma tábula rasa que seria marcada pelas ideias advindas da experiência sensível. Entretanto, admitiram a existência de ideias a priori, ou seja, ideias inatas na mente humana. Os epicuristas tiveram uma visão empirista mais forte, afirmando que a verdade provinha apenas da sensação. Para eles, as coisas são conhecidas através de imagens em miniatura, os chamados fantasmas, que se desprendem do ser e chegam até nós, indo diretamente à alma ou indiretamente através dos sentidos. Dessa forma, explicaram a origem das noções comuns, cuja procedência seria pretensamente um conhecimento a priorístico. A última grande escola empirista da antiguidade foi o ceticismo, cujo maior representante foi Cesto, conhecido como o empírico. Esse filósofo via a epistemologia como integralmente fundamentada nos sentidos. Desse modo, as verdades a respeito do universo seriam inacessíveis ao ser humano. Ele também acreditava que, embora a base do conhecimento fosse os sentidos, estes possuíam limitações que distorciam a imagem do mundo real, que chega até nós apresentando-nos ilusões. Idade Média. Durante quase toda a Idade Média, o pensamento cristão subordinava a filosofia à religião, fazendo as preocupações com a experiência sensível darem lugar a ideias como Deus e a Trindade, que não poderiam ser comprovadas nem refutadas experimentalmente. Reflexo disso foi o pensamento de Santo Agostinho, que acreditava ser a existência de Deus comprovada por intuição. Opondo-se à doutrina agostiniana, a escolástica acreditava que fé e empirismo não eram excludentes, e sim complementares. O maior filósofo escolástico, Tomás de Aquino, vê o conhecimento em duas fases, sensível e intelectual, sendo que a segunda depende da primeira, mas ultrapassa-a. O intelecto vê a natureza das coisas, intus legit, mais profundamente do que os sentidos, sobre os quais exerce a sua atividade. Através da observação, o conhecimento intelectual abstrai de cada objeto individual a sua essência, a forma universal das coisas. Portanto, Deus é cognoscível através da experiência sensível e racional. Baseado nisso, Aquino propõe as chamadas 5 provas da existência de Deus, quinquae viae, das quais procedem demonstrações igualmente racionais. O nominalismo, corrente proveniente da escolástica, foi outra notável escola empirista medieval. Argumentava que os termos que designavam ideias abstratas ou universais não teriam correspondência no mundo real, sendo conceitos que só existiriam no papel. Só nomes que designam indivíduos e coisas que a experiência pode provar corresponderiam à verdade filosófica.
No século XIV, essas ideias foram desenvolvidas e levadas ao extremo por William de Ockham, filósofo inglês que separou filosofia e religião, chegando a admitir que a filosofia ocupa-se apenas dos dados obtidos pela experiência. Idade Moderna. Na Idade Moderna, graças aos trabalhos do filósofo inglês Francis Bacon, o empirismo começou a se delimitar, tal como o conhecemos hoje. Bacon criticava tanto o conhecimento que não fosse proveniente dos sentidos, quanto os próprios empiristas de épocas anteriores. Para ele, o método utilizado por empiristas anteriores não era sistemático, embora recolhessem dados da experiência. Essas informações eram capturadas ao acaso, sem o auxílio de um método rigoroso e sem constituir um todo coerente. Era necessário, portanto, um método que classificasse e sistematizasse as várias experiências e as orientasse no sentido de dar ao homem uma ciência útil, em oposição ao conhecimento científico medieval. A partir das sensações, a inteligência, seguindo o método da indução, elaboraria o conhecimento científico. Dessa maneira, se relacionaria o conhecimento sensível, que forneceria material para a inteligência, e a racionalidade, que manipularia e daria sentido aos dados dos sentidos. Partindo desses princípios, Francis Bacon traçou as bases de uma ciência sistemática em sua obra mais famosa, Novum Organum, publicada em 1620. Apropriando-se das ideias de Bacon, Thomas Hobbes, outro filósofo inglês, aplicou-as ao estudo da sociedade e da política. Dessa forma, se distanciava de Francis Bacon, que se preocupou basicamente das essências que estudam o mundo físico. Para Hobbes, o homem só poderia atingir a verdade através de raciocínios corretos, fundamentados pelas sensações. Assim, em seus estudos, ele começa definindo os termos e noções que vai usar, preocupando-se em estabelecer um método rigoroso, segundo o qual manipulará as deduções lógicas provenientes da experiência, representada pelos acontecimentos passados na história. Processo semelhante de análise da história e da situação política do momento pode ser encontrado em outros pensadores anteriores a Thomas Hobbes, como Nicolau Maquiavel. Empirismo britânico. O método empírico de Francis Bacon e de Thomas Hobbes influenciou toda uma geração de filósofos no Reino Unido a partir do século XVII. John Locke é considerado o fundador desta tradição, que ficou conhecida como empirismo britânico, em oposição ao racionalismo que predominava na maior parte da Europa continental. Em seu livro Ensaio sobre o Entendimento Humano, Locke descreve a mente humana como uma tábula rasa, literalmente uma ardósia em branco, onde por meio da experiência vão sendo gravadas as ideias. A partir dessa análise empirista da epistemologia, Locke diferencia dois tipos de ideias: as ideias simples, sobre as quais não se poderia estabelecer distinções, como a de amarelo, duro, etc. E as ideias complexas, que seriam associações de ideias simples. Por exemplo, ouro, que é uma substância dura e de cor amarelada. Com isso, formaria-se um conceito abstrato da substância material. No século XVIII, George Berkeley desenvolve o empirismo de John Locke, mas não admite a passagem dos conhecimentos fornecidos pelos dados da experiência para o conceito abstrato de substância material. Por isso, Berkeley afirma que uma substância material não pode ser conhecida em si mesma. O que se conhece, na verdade, resume-se às qualidades reveladas durante o processo perceptivo. Assim, o que existe realmente nada mais é que um feixe de sensações. Daí sua famosa frase: ser é ser percebido. Entretanto, para fugir do subjetismo individualista, pois tudo que existe somente existiria para a mente individual de cada observador, Berkeley postula a existência de uma mente cósmica, que seria universal e superior à mente dos homens individuais. Deus é essa mente, e tudo o mais seria percebido por ele. De modo que a existência do mundo exterior, a mente individual estaria garantida. No entanto, apesar de existir o mundo seria impossível de ser conhecido verdadeiramente pelo homem,
pois esse conhecimento só é acessível a Deus. Ao assumir esse empirismo radical, George Berkeley cria a corrente conhecida como idealismo subjetivo. Levando ainda mais adiante o pensamento de Berkeley, o escocês David Hume identifica dois tipos de conhecimento: matérias de fato e relação de ideias. O primeiro está relacionado com a percepção imediata e seria a única forma verdadeira de conhecimento. A relação de ideias é uma inferência de outras ideias, ou seja, ao relacionar duas ideias que temos na nossa mente, provenientes da experiência, concluímos outra ideia. Esta nova ideia é logicamente verdadeira e necessária, pois é inferida através de um raciocínio demonstrativo, regras da lógica formal. Mas este conhecimento é tautológico, pois não acrescenta nada de novo, é apenas uma relação de ideias que já possuímos. Baseado nisso, Hume refuta a própria causalidade, a noção de causa e efeito, fundamental para a ciência. Ao observarmos, por exemplo, um pedaço de metal, podemos chegar a um conceito de metal, que corresponde à realidade concreta, perceptível. Se aproximamos nossas mãos do fogo, temos uma ideia de calor, que também corresponde à realidade. Mas quando aproximamos o metal do fogo e observamos que ele se dilata com o calor, não podemos concluir que o corpo se dilata porque esquenta. As ideias o corpo esquenta e o corpo se dilata teriam como origem duas impressões dos sentidos, provenientes, respectivamente, do tato e da visão. O problema está na expressão porquê. Que impressão sensível origina a ideia de porquê? Como concluímos que um fenômeno é a causa de outro? Para Hume, o simples fato de um fenômeno ser sempre seguido de outro faz com que eles se relacionem entre si de tal forma que um é encarado como causa do outro. Causa e efeito, enquanto impressões sensíveis não seriam mais do que um evento seguido de outro. A noção de causalidade seria, portanto, uma criação humana, uma acumulação de hábitos desenvolvidos em resposta às sensações. No entanto, a crença nessas verdades pretensamente inabaláveis, que dariam ao mundo uma aparência de estabilidade, seria ilusão. Dessa forma, muitas verdades científicas seriam apenas relações de ideias que não existiriam na realidade e, portanto, impossíveis de se confirmar. Muitos cientistas e filósofos consideram exagerado o empirismo de David Hume, que nega as verdades racionais obtidas a partir da observação. Mas seu pensamento serviu de alerta às pretensões de uma ciência exclusivamente empírica, pois estaria sujeita aos impasses do idealismo, tal como foi demonstrado por ele. Século XIX. No século XIX, várias escolas filosóficas foram influenciadas pelo empirismo, destacando-se principalmente o positivismo e o fenomenalismo. Igualmente numerosas foram as tentativas de relacionar empirismo e racionalismo. Empirismo lógico. Entre as correntes contemporâneas de empirismo, destaca-se o empirismo lógico, também conhecido como positivismo ou neopositivismo lógico, embora alguns não concordem com essa sinonímia. Uma tentativa de sintetizar as ideias essenciais do empirismo britânico, por exemplo, a forte ênfase na experiência sensorial como base para o conhecimento, com determinadas ideias da lógica matemática, conforme foi desenvolvida no Gottlob Frege e Ludwig Wittgenstein. Algumas das figuras-chave nesse movimento foram os ingleses Bertrand Russell e George Moore, os alemães Moritz Schlick e Rudolf Carnap, e os norte-americanos Willard Van Orman Quine, John Austin e A. G. Ayer. Para os empiristas lógicos, a filosofia seria o esclarecimento conceitual dos métodos, ideias e descobertas da ciência. Portanto, poder-se-ia analisar os dados das diversas disciplinas científicas em busca de uma síntese do conhecimento, de um modo de adequar a lógica do raciocínio abstrato à lógica das experiências práticas e de um discurso logicamente perfeito, livre de ambiguidades provocadas especialmente pela metafísica. Interessante. Então fica aí a dica aí do que vem a ser empirismo. E vamos agora encerrando então esse hangout. E um abraço a todos e uma boa noite.
Olá, queridos amigos. Vamos hoje nesse Hangout falar um pouco sobre o que vem a ser o empirismo, né? Na filosofia, empirismo é uma teoria do conhecimento que afirma que o conhecimento vem apenas ou principalmente a partir da experiência sensorial. Um dos vários pontos de vista da epistemologia, o estudo do conhecimento humano, juntamente com o racionalismo, o idealismo e historicismo. O empirismo enfatiza o papel da experiência e da evidência, experiência sensorial, especialmente na formação de ideias, sobre a noção de ideias inatas ou tradições. Empiristas podem argumentar, porém, que as tradições ou costumes surgem devido às relações de experiências sensoriais anteriores. Empirismo, na filosofia da ciência, enfatiza a evidência especialmente porque foi descoberta em experiências. É uma parte fundamental do método científico que todas as hipóteses e teorias devem ser testadas contra observações do mundo natural, em vez de descansar apenas em um raciocínio a priori, a intuição ou revelação. No século XVII, foi sendo o entorno das contradições dos experimentos binomais, discordando das ideias de vários nomes da época, sendo assim o fato que mais marcou em todos os tempos. Empirismo na filosofia. A doutrina do empirismo foi definida explicitamente pela primeira vez pelo filósofo inglês John Locke no século XVII. Locke argumentou que a mente seria originalmente um quadro em branco, uma tábula rasa, sobre o qual é gravado o conhecimento, cuja base é a sensação. Ou seja, todas as pessoas ao nascer o fazem sem saber de absolutamente nada. Filósofos associados com o empirismo incluem Aristóteles, Alhazen, Avicena, Ibn Tufail, Roberto Crosteste, Guilherme de Ockham, Francis Bacon, Thomas Hobbes, Robert Boyle, John Locke, George Berkeley, Hermann von Helmholtz, David Hume, Leopold von Ranke e John Stuart Mill. Empirismo na ciência. Um conceito capital na ciência, no método científico, é que toda evidência deve ser empírica, isto é, depende da comprovação feita pelos sentidos. Geralmente são empregados termos que o diferenciam do empirismo filosófico, como o adjetivo empírico, que aparece em termos como método empírico ou pesquisa empírica, usado nas ciências sociais e humanas para denominar métodos de pesquisa que são realizados através da observação e da experiência, por exemplo, o funcionalismo. Em outro sentido, a palavra pode ser usada nas ciências como sinônimo de experimental. Nesse sentido, um resultado empírico é uma observação experimental. O termo semi-empírico é usado em situações parecidas, já que designa métodos teóricos que empregam leis científicas pré-estabelecidas e só depois se utilizam da experiência. Através disso, o corpo teórico se reforça.